Bora te atualizar também sobre o Corinthians que mandou 2 observadores para a Copa do Mundo de olho em reforços. Será que pode pintar alguém? A necessidade de reformulação gigante depois do fracasso na Copa do Mundo de 2026. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Segunda-feira complicada por aqui, confesso que estou bastante irritado com a queda do Brasil diante da Noruega, especialmente pela forma como o Brasil se comportou. Vocês vão perceber que nos próximos dias a gente vai falar cada vez menos de seleção e Copa do Mundo, com foco, obviamente, nos times brasileiros. E o Corinthians decidiu mandar 2 observadores para a Copa do Mundo, em busca de reforços. Informação do meu amigo Samir Carvalho. A ideia de mandar 2 observadores parece bem interessante, mas completamente desconectada com a atual realidade do Corinthians. Cheguei a conversar com uma pessoa importante muito próxima ao presidente Osmar Stabile, e ela me contou que a situação financeira do Corinthians é catastrófica, caótica. Não há dinheiro para pagamento de ajuda de custo de atletas da base. Esse pagamento foi feito com 2 semanas de atraso. E o Corinthians mandou 2 observadores para acompanharem em loco a Copa do Mundo. Reforços? O que eu escutei dessa pessoa que é lado a lado com o presidente Osmar Stabile é de que não há 1 centavo para contratar. E o pior, se o Corinthians anuncia um reforço hoje, ele fica muito mal com o próprio elenco, porque os atrasos de salário em carteira e direitos de imagem têm repercutido mal. Os caras garantiram para os jogadores que só vão contratar atletas depois que resolverem todas as pendências com o elenco principal. Portanto, você, torcedor corintiano, não deve se empolgar com a ideia de melhoria em relação ao elenco para o segundo semestre. O próprio técnico Fernando Diniz já trabalha com a ideia da manutenção do atual elenco. Pro técnico, hoje, a maior vitória seria a manutenção do atual jogo, do atual grupo. Só que é importante registrar, o Corinthians precisa de pelo menos 25 milhões de euros em vendas de atletas nessa janela da metade do ano para tentar ter um mínimo de fluxo de caixa para tocar o restante da temporada. Quem que o Corinthians poderia contratar desse Mundial? Vários atletas ficam livres no mercado, só para citar o exemplo do Vozinha, goleiro de Cabo Verde, uma das sensações do Mundial. Fabinho, volante da seleção brasileira, não tem mais contrato com a Al Ittihad, está desempregado. Mas, repito, não há grana para investimento. Imagino que a viagem desses 2 olheiros aos Estados Unidos tenha sido muito mais para lazer do que, obviamente, para concretização de negociações. E a eliminação vergonhosa do Brasil para a Noruega vai representar uma das maiores reformulações da seleção de uma Copa para outra. Dá para cravar logo de cara que no Mundial de 2030, 10 dos 26 convocados de Carlo Ancelotti estarão de fora. Só gente veterana e que não ganhou absolutamente nada de importante com a camisa da seleção brasileira. Os 3 goleiros, Alisson 33 anos, Ederson 32 e o Everton 38, estão fora. As laterais, Danilo com 34 anos, Douglas Santos com 32 e Alexandro com 35 também não voltarão a disputar Mundial com a camisa da seleção. Zagueiro Marquinhos, multicampeão com o PSG, mas que na seleção brasileira não joga bem, é outro a se despedir. Meio campo com Casemiro, 34 anos, Fabinho, 32 e Neymar, 34 anos de idade. Adeus para essa turma que tem muito nome, muito currículo, salário gordo, mas que com a camisa da seleção brasileira é uma grande decepção. Nesse domingo, jogando contra uma Noruega só ok, o Brasil deu a bola para o adversário, teve muito menos posse e aceitou que o tempo passasse. Eram 30 minutos do segundo tempo e o jogo permanecia 0-0 e a Noruega trocando passes por 1 minuto e meio até 2. Surge o gol do Haaland. O Brasil tenta sair para o jogo, toma mais um gol do Haaland e a eliminação é a pior campanha da seleção brasileira desde 1990. Fazia 36 anos que o Brasil não era eliminado tão cedo de uma Copa do Mundo. Queria que você usasse o espaço para comentar, para opinar sobre essa legião de fracassados com a camisa da seleção brasileira. E Neymar anunciou que não joga mais pela seleção brasileira depois da derrota por 2-1 para a Noruega. O jogador de 34 anos disse, abre aspas, tentei, agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui. Uma curiosidade, o Neymar tem 34 anos de idade e na próxima Copa do Mundo teria 38. Messi e Cristiano Ronaldo disputam o atual Mundial com idade superior aos 38 anos que o Neymar teria na próxima Copa. Só que, ao contrário do Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo encaram o futebol como prioridade total.
como o grande foco da carreira. O Neymar joga pôquer, sai para curtir com os amigos, viaja e tem o futebol como mais um de seus hobbies. E as consequências são apresentadas pelo corpo dele, que não para de ter lesões. Você quer uma prova clara de que o Neymar não tinha a Copa do Mundo como seu grande objetivo de vida? No ano passado ele conseguiu salvar o Santos do rebaixamento, não fez mais que obrigação, certo? O Campeonato Brasileiro terminou no dia 7 de dezembro e era sabido que ele precisaria passar por uma cirurgia no menisco, uma artroscopia, recuperação relativamente rápida. O Neymar, por exemplo, poderia ter feito essa cirurgia no dia 8 de dezembro, para que voltasse o mais rápido possível de olho na Copa do Mundo. Sabe o que ele fez? Ele foi viajar com amigos para Nova York e adiou a cirurgia para 22 de dezembro. Depois tem Natal, tem Ano Novo, e a volta do Neymar aos campos aconteceu apenas no dia 15 de fevereiro desse ano. Antes de estrear com a seleção nessa Copa, ele havia disputado apenas 13 partidas, com 6 gols e 4 assistências. O Neymar não tem a seleção brasileira e o futebol como grande foco. Até por isso, ele encerra sua passagem pela seleção brasileira aos 34 anos de idade. E com um detalhe importante, embora seja o maior artilheiro do Brasil, ninguém marcou mais gols do que ele, foram 130 jogos e 80 gols marcados, o Neymar não ganhou nenhum título importante. As únicas conquistas dele, Copa das Confederações em 2013 e a medalha de ouro olímpica em 2016. Nem vou falar de Superclássico das Américas contra a Argentina, nem do Sul-Americano Sub-20. Muito pouco para tudo o que ele apresentou e para o potencial que tinha. Mas o Neymar preferiu ser um popstar e um cara que curte a vida do que um jogador de futebol como Cristiano Ronaldo e Messi. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Fernando Diniz está de olho em um trio do próprio Corinthians, em busca de soluções para o time principal. No último treino dessa semana, a equipe do Corinthians principal contou com as presenças de Gui Amorim, Bahia e Luiz Fernando, 3 atletas que haviam ajudado o Timão a se classificar para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20. Eles estiveram no jogo em que o Corinthians perdeu, mas que ao menos se assegurou na 8ª colocação e foram promovidos no dia seguinte para um treino no time principal. Para que o Diniz possa acompanhar esses caras de perto e entender se eles já estão prontos para serem incorporados em jogos do time de cima. Importante destacar que o Luiz Fernando é o grande destaque dessa galera, são 12 gols em 26 jogos na temporada. Contrato até dezembro de 2027 e a renovação de contrato já está sendo discutida. Já Gui Amorim, meio atacante de 17 anos de idade, esse talvez o maior fenômeno da base do Corinthians hoje, teve recentemente seu contrato prorrogado. Jogador de seleção brasileira de base, que consegue se destacar no Sub-20, mesmo muito mais jovem do que os outros, e que parece que até o fim da temporada será utilizado com alguns minutos na equipe principal. Para completar, Bahia, que já fez 4 jogos pela equipe de cima, em Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, ele está na mira do Grupo City e vai treinar com mais frequência na equipe principal, o Corinthians em busca de alternativas e soluções para melhorar seu elenco. E essa história de que Memphis Depay recusou a proposta do Corinthians? A notícia surgiu durante o fim de semana e irritou torcedores alvinegros, mas na manhã desse domingo, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Timão que desmentiu. Segundo essa pessoa, as tratativas têm acontecido e não há um veto, uma desistência do Memphis em relação à renovação de contrato. O Corinthians fez uma primeira proposta, que o Memphis não gostou e respondeu com uma contraproposta. O Corinthians está analisando antes de avançar. Só para você entender números. O atual contrato, que se encerra no fim desse mês, garante ao Memphis 6 milhões de reais por mês de salário. Memphis também tem direito a bônus por jogos, gols, assistências e títulos. E é por causa desses bônus que o Corinthians hoje deve ao holandês 43 milhões de reais. A proposta do Timão é que nesse novo contrato não existam bônus e os 43 milhões que o Timão deve seriam divididos ao longo dos 2 anos de contrato. O Memphis não concorda com algumas condições impostas pelo Timão e tenta melhorar essas condições. O Corinthians promete uma nova resposta para os próximos dias e, segundo essa minha fonte, hoje há 60% de chances de uma renovação do contrato. A grande dúvida é se o Memphis ainda joga pelo Timão se não houver renovação. Apesar de seu contrato se encerrar em 31 de julho e o Corinthians ter 3 partidas para disputar nesse período, contra o Remo no dia 23, contra o Bahia no dia 26 e contra o Atlético Paranaense no dia 30, não há uma definição sobre o fim das férias do Memphis. Ele foi eliminado com a seleção holandesa da Copa e partiu por um período de férias. Nem Memphis nem Corinthians chegaram a uma conclusão de qual a data para ele se apresentar. Fiquei com a impressão até
de que se não houver renovação de contrato, talvez o Memphis nem reapareça. Embora, repito, a impressão que se tem no departamento de futebol é de que pode sim haver essa renovação de contrato, mesmo com cifras muito inferiores. E você, o que pensa sobre Memphis Depay e Corinthians? Qual seria o modelo e a proposta ideal para que essa renovação acontecesse? Já uso o espaço para comentário, para opinar, só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Fala rapaziada, beleza? Chegamos aí com um novo giro de notícias atualizados e importantes e exclusivos do Corinthians nesta segunda-feira, com muito mercado da bola agitando os bastidores do timão. Então desde já peço para você sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal e ative o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do Coringão. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Eu falei ontem, né, que a Noruega ia perder, né? Então é isso. Valeu!